Bom dia, muito bom dia. E hoje vamos lá com Vida e Sexo, né? Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Estamos no item 8, divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que o homem hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Do item 5 do capítulo 22, o Evangelho segundo o Espiritismo. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. É aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo, no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência, e o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesmo o casamento difícil que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existência pretérita para ajustes que lhe pacificarão a consciência, à vista de erros perpetrados em outras épocas, conduzida, porém, à ribalta terrestre e assumida a união esponsalícia que atraiu para si mesma, ei-la desencorajada à face dos impeços que se lhe desdobram à frente. Por vezes, o companheiro ou a companheira volta ao exercício da crueldade de outro tempo, seja através do menosprezo, desrespeito, violência, deslealdade, e o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. Compelidos muita vez às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa relegado ao sofrimento indébito se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência surge a separação à maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, compelindo-nos tão somente, nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide, nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham as próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico em auxílio de si mesmos,
Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus, e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Efetivamente ensinou Jesus: não separeis o que Deus ajuntou, e não nos cabe interferir na vida do cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se encalçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha sem interferir-lhes a decisão. 6 minutos e 3, já passamos, né? E é isso. O casamento. Minha mãe diz que a plantinha do amor precisa ser regada todo dia, né? Mas, assim, quando você não pode nem colocar a sua energia dentro de um casamento, você não pode ter a sua expressão de vida, né? E o seu companheiro ou a sua companheira não escuta, não consegue ter uma união, uma consolidação, onde um dos dois adoece, passa a adoecer, é bom repensar. Isso não quer dizer que é um incentivo ao divórcio, mas ninguém também precisa ficar preso a apanhar de ninguém, a ser humilhado por ninguém, né? Porque, como diz aqui, nós estamos unidos, né, por livre e espontânea vontade, por uma decisão muitas vezes anterior, né, que a gente já decidiu lá no plano espiritual, retornar com determinada pessoa para estar reparando débitos do passado, porque ninguém casa com alguém que lhe seja completamente desconhecido, né? Então a gente já vem próximo. Só que muitas vezes dentro dessa união, em vez da gente estar reparando o débito, você acaba construindo um número maior de débitos. Será que vale ficar reunido a alguém e alcançar maiores débitos? Então, é algo que se pensa, e como diz aqui, ninguém pode interferir na vida de alguém. A escolha de uma união é de um casal. A escolha da separação da união também pertence ao casal, ou a um dos dois, não é mesmo? Porque ninguém é relegado a um compromisso onde a pessoa sinta que, se ela se manter ali, ela está se encaminhando para a própria morte. É assim que eu entendo. E assim eu rendo graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo no seu coração. Curte, dá o seu like, me ajuda a fazer crescer esse canal.